Olá, colegas acadêmicos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir essa quinta aula. Como vocês viram no programa, esta aula está dedicada a uma pequena síntese crítica, do que vimos até agora, à luz do método que o Rafael e eu utilizamos para analisar os diferentes aspectos da disciplina Economia e Financiamento da Educação, que tem como suporte uma visão histórica, um materialista histórica de realidade e um método, portanto, histórico, um materialista histórico de analisá-la. Vou dividir esta sessão, ou esta aula, em dois momentos também para facilitar vocês. No primeiro momento, recapitulando, sim, as concepções básicas, fundamentais, que nós vimos até agora e que estão, digamos, sustentando a forma de organização da nossa sociedade. Em seguida, fazer um contraponto com a concepção histórica, materialista histórica de natureza, de ser humano, de sociedade, de Estado, de trabalho e de educação, os conceitos que perpassam o nosso curso. Espero, sim, que isso ajude vocês a organizar um pensamento para essa primeira avaliação, depois que nós temos um quinto já das aulas com a aula de hoje, a quinta aula. Então, vocês lembram que nós começamos vendo a concepção de modo de produção, ou de organização das diferentes formas que a sociedade tem até hoje. E vimos que toda a sociedade e todo o modo de produção, ele se organiza sob três aspectos. O aspecto econômico, que diz respeito a como os seres humanos se organizam para produzir os bens materiais úteis à sua reprodução e produção, o comer, o beber, ter um teto, vestir e a partir daí satisfazer outras necessidades. Todas as sociedades, nós vimos, desenvolvem ideias, teorias, ideologias para convencer que aquela sociedade é a melhor forma de organizar, e todas as sociedades têm instituições, organizações que buscam solidificar, reproduzir aquele modo de produção. E o modo de produção capitalista, como nós vimos, ele é um modo de produção no campo da história humana muito recente. Os seres humanos têm milhões de anos e nós estamos no século XXI da era cristã. E este modo de produção, ele se organizou a partir da contestação da organização do modo de produção anterior, o modo de produção feudal. E organizou a economia, ou a base material, as ideias e as instituições de modo diferente. Entretanto, nós vimos que ele continua sendo uma sociedade de classes. E classes, como também nós insistimos, não é uma invenção, é produto da história da humanidade. E classe, do ponto de vista social, político e cultural, é uma relação de força desigual. Senhor e escravo, nobreza, clero e servos, e na sociedade capitalista, aqueles que detêm os meios e instrumentos de produção como propriedade privada, como nós vimos na aula sobre mercadoria, para gerar mais valor e mais propriedade, e aqueles que, como nós, pelo menos a maioria, penso, vendemos o nosso tempo de serviço em troca de um salário. Também nós vimos isto na aula da mercadoria e hoje vamos retomar alguns aspectos para mostrar, então, a visão diferenciada entre as visões do pensamento liberal e o pensamento histórico, materialista histórico. Vimos, então, que a sociedade capitalista se funda sobre o argumento de que o ser humano
todo ser humano nasce com uma mesma natureza. E o suposto é de que é uma natureza humana que tende ao bom, ao útil, ao agradável. E todos têm, e portanto, se todos têm, entram no mercado para buscar suas necessidades ou vender seus produtos, os seus serviços em iguais condições. Essa é a ideia lapidar, uma natureza humana sem história, uma natureza humana, portanto, a priori, que tem uma característica que tende o bom, o útil. Nós vimos que havia outras ideias, tipo a ideia do Hobbes, que chamava a atenção que o ser humano tem a tendência à agressão, à destruição. Ou Rousseau, que dizia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o estraga. Então são visões, mas a dominante foi essa, e portanto, a partir daí vão entender a sociedade como um conjunto de soma de indivíduos. Cada indivíduo é como que uma mônada, uma unidade, e a soma das ações desses indivíduos resultaria naquilo que Adam Smith dizia, como uma mão invisível o mercado organizaria e nós teríamos uma sociedade harmônica, etc. A pergunta é, por que nós não temos uma sociedade harmônica? Por que temos tanta desigualdade no mundo, no Brasil? Tanta desigualdade visível no modo de morar, acesso à cultura, educação, etc. Isto é que, vamos ver, o método histórico, o materialista histórico, desvela, vai mostrar o que está por trás disso. E, portanto, a concepção de economia nessa sociedade também é um conjunto de fatores. E a economia seria, ora, a economia seria preponderante na organização da sociedade, ora a política, ora a religião, etc. E qual a concepção de ser humano, então? Um ser humano, portanto, por natureza, definido como um ser que busca o seu bem próprio. E, em cima disso, também o Estado hoje representado pelo poder executivo, o poder judiciário e o poder executivo, seria o órgão que busca o bem comum. Portanto, o Estado não estaria atravessado pelos interesses antagônicos, opostos das classes e grupos sociais. Seria este órgão neutro que busca zelar na sociedade para que ela funcionasse a contento. E também a concepção de trabalho se reduz a emprego, trabalho como sinônimo de emprego. E, finalmente, a educação. A educação, do ponto de vista do pensamento dominante, ela é uma prática social, né, que visa sedimentar exatamente esta ideia de organização de sociedade, esta ideia de natureza humana, esta ideia de economia, esta ideia de Estado e sociedade, de Estado e trabalho. E, portanto, a sua função seria muito de reproduzir os valores, os símbolos e as ideias que sedimentariam a concepção de que nós vivemos uma sociedade do tipo natural. Portanto, essa sociedade teria que ser eterna. Essa, digamos, é a visão que nós trabalhamos até com bastante ênfase ao longo desses primeiros encontros. Não entendem, portanto, a educação como um produto histórico. E nesse sentido, o papel fundamental da educação seria instruir e desenvolver aqueles conhecimentos, aqueles valores, aquelas atitudes que solidificam, confirmam este modo de produção. Agora, vou interromper e em seguida vamos ver então qual é a perspectiva que nos ajuda a entender que esta sociedade, primeiro, não é uma sociedade de tipo natural. Segundo,
entender que todos esses aspectos da sociedade, do ser humano, da natureza humana, da sociedade, do Estado, inclusive da religião, da educação e do trabalho, são produtos históricos, portanto, produtos que se desenvolveram ao longo da história. E por quem? Pelos seres humanos em sociedade. Quando a gente entende isto, pode então confrontar e tentar explicitar o caráter desta sociedade e também ir criando a nossa própria visão em torno deste modo de produção, da sua importância de ser reproduzido ou da sua importância de ser transformada. Lá no painel sobre os verbetes, nós vamos retomar isso com as ideias da pedagogia do capital, a pedagogia das competências, a concepção de educação integral, a concepção de politecnia, de educação popular, de educação de jovens e adultos, educação do oprimido. Então, vejam, aí já mostram pontos de vistas diferentes de ler como a educação funciona em sociedade.